Olá, tutores, tudo bem? Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre as atividades presenciais, né? Vamos começar, então, com a P1 da disciplina de farmacotécnica homeopática. E nessa atividade, eu deixei duas formulações, então tem aqui os links dos vídeos, onde eu gravei o passo a passo já no laboratório de como preparar essas formulações, então tanto da etapa 1 quanto da etapa 2, como vocês podem ver aqui na P1, ok? Então peço que vocês acessem esses vídeos e vejam o passo a passo, mas aqui nós vamos então dar algumas dicas, né? Então, a etapa 1 da AP1, eu deixei aqui um creme base, escolhi a base aniônica, né? Então, é um creme que tem uma carga negativa para ser manipulado. Então, aqui na formulação tem os componentes da fase oleosa, componentes da fase aquosa, né? E tem uma outra fase que é uma fase C. Então, ele nada mais é do que um creme base que vai servir para acondicionar princípios ativos, sejam sólidos, sejam líquidos. Então, na técnica de preparo, eu começo falando calcular a quantidade exata para preparar 100 gramas de creme. E essa, vou descer aqui, ó, essa é uma primeira questão que os alunos vão ter que fazer. Qual vai ser essa quantidade exata para preparar 100 gramas, né? Então, aqui no relatório da etapa 1, vocês vão ver que já eu fiz deixei aqui em vermelho quais seriam essas quantidades, tá? E o que é mais importante aqui, qual vai ser a quantidade de água, porque a água está QSP. Então, o que significa QSP? Quantidade suficiente para obter 100 gramas. Então, você não vai pôr 100 gramas de creme, né? Então, você vai pôr o que falta para completar 100 gramas. Então, aqui seria 74,1 ml, tá? Claro, no final, quando vocês fizerem esse creme, vai faltar água, você vai ter que completar com a água. Então, não haveria problema colocar já os 100 ml. Mas, como nós estamos ensinando o aluno, né, como é que se calcula uma quantidade, um QSP, então é importante eles trabalharem com essa quantidade, tá? Então, vocês já podem vir aqui, né, no relatório da etapa 1, onde tem as questões, e aí você já vai saber qual vai ser essa quantidade. Importante na farmacotécnica dos cremes todos os componentes oleosos você vai pesar num recipiente. Veja o que você tem no laboratório. Você tem um becker, use um becker, né? Certo? É a melhor forma. E aí, separem duas mantas, uma para a fase oleosa e uma para a fase aquosa. Comecem a aula com a fase aquosa. A água está em maior quantidade, ela vai demorar mais tempo para aquecer. Então, já põe a água lá para aquecer. Enquanto isso, vai pesando o metilparabeno, vai pesando o propileno glicol. Pronto, preparou a fase aquosa. A fase oleosa são ceras. Cuidado com o aquecimento, não aqueça demais. Vocês vão ver que o ponto de fusão desses óleos, né, dessas ceras, ele é muito baixo. Então, ele funde a temperatura quase a 40 graus. Então, cuidado com a temperatura, tá? Então, temperatura bem baixa. E outra, é pouquinho, você vai deixar 1 minuto, ele já vai dissolver. E aí, sim, você vai verter o quê? A água no óleo, certo? Então, mistura bem, tá? Verte a água no óleo. E aí, você vai agitar até formar um creme, tá? Bom, essa base, ela adquire essa viscosidade bem rápido. Vocês vão ver que em 5 minutos dá para já ver o creme formado. Se você quiser acelerar o processo, você pode pegar uma bacinha com água, pode ser água da torneira, e põe o becker dentro para fazer um banho frio. Aí ele resfria bem rápido mesmo, tá? Então, uma técnica super simples. Depois que resfriar, aí você vai acrescentar a fase C. Observem que a imidazolidina e ureia, ela vem diluída, 50%.
né? Tem que aplicar um fator de correção. Então, eu já deixei isso aqui, ó, indicado para vocês aqui no relatório, beleza? E é só, né? Seria esse. Com relação ao relatório da etapa 1, então eu deixei aqui várias questões, mas todas relacionadas ao que está sendo feito lá na aula, né? Então, numa primeira questão, é para analisar a formulação, né? Separar o que é fase oleosa da fase aquosa. Isso já está descrito lá na formulação, então é só copiar e colar. Né? E depois, como é que se calcula a quantidade de água? Então, eu deixei já indicado. E aqui também os cálculos para vocês. Qual é a função de cada componente dentro da formulação? Isso aqui é importante os alunos saberem. E isso tem material disponibilizado, certo? Então, já está nas aulas, eles vão saber aonde encontrar, tá? Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa da aula, então, nós já propomos para se fazer um gel base, tá? E eu escolhi uma base não iônica, que é o gel de natrosol, que ele vai te dar uma viscosidade na hora, né? Diferente do gel de carbopol, que tem que deixar o material em água por 24 horas, não. Aqui é rápido, tá? Aqui não precisa. Você vai pesar o natrosol, vai já acrescentar os demais componentes da formulação e vai diluir ele, né, na água quente, tá? Então, a técnica de preparo, ela também é bem simples, ó. Começa solubilizando a água a 80 graus, depois acrescenta já o metilparabeno, tá? Ó, solubilizar o metil e a glicerina na água a 80. Você já pode fazer isso direto. E depois, quando ela tiver a 80, aí que você vai adicionar o natrosol. Adiciona e agita. Se vocês observarem que ele separa, ele não adquire a consistência de gel, pega essa formulação e volta para o aquecimento. Põe na manta mais um pouquinho e aí vocês vão ver que rapidinho ele adquire essa consistência. Adquiriu a consistência de gel, tá pronto. Retira do aquecimento e aí você continua, pode fazer também um banho a frio, sem problema, né? E faz esse banhinho, e aí você vai ver que ele dá uma viscosidade mais rápida, tá? Depois, quando tiver totalmente frio, aí adiciona imidazolidinil ureia, certo? Então, aqui também, né, na etapa 2, eu já deixei calculado, lá no relatório da etapa 2, é a nossa primeira questão, qual é a quantidade de água que você vai utilizar, ó, 93 ml. Mas ensina o aluno como é que se calcula, tá? Essa quantidade, esse QSP. Então, soma todos os componentes e desconta de 100 ml, certo? Depois, no relatório também, né, tem uma outra pergunta falando sobre a função de cada um desses componentes, certo? Então, se depois, com relação às cargas, né, então, esse gel não iônico, ele é desprovido de cargas, ou seja, ele não tem carga iônica. Então, são todas questões que a gente viu durante a aula, tá? Então, para essa AP1, são duas formulações semissólidas, né? Então, um creme e um gel, e eu espero, então, que dê tudo certo e que vocês tenham êxito no preparo da formulação, ok? Então, seria essa, né? As dicas que eu poderia dar, né? Que é sempre aquele nosso encontro que nós fazemos, certo? E que dê tudo certo e quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, que eu os assessoro. Então, boa sorte, doutores.